Olha, se o Getúlio Vargas foi conhecido como o pai dos pobres, o Lula da Silva vai entrar para a história como o pai da pobreza. Isso porque, ao gastar mais do que arrecada, o governo petista promove aí um ciclo vicioso de déficit, de inflação, de juros e de endividamento. 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas e 3 em cada 10 famílias estão inadimplentes. E mesmo assim, ao invés de liberar saques do FGTS para que o trabalhador quite as suas obrigações financeiras, o governo estimula que o cidadão tome novos empréstimos usando como garantia as suas próprias reservas trabalhistas. Vejam só, portal G1. Governo espera que empréstimos com garantia do FGTS superem 100 bilhões de reais em 3 meses. Ou seja, o PT no poder é um Robin Hood do avesso. Ele tira da poupança do trabalhador para dar aos bancos que cobram juros. Ele tira da aposentadoria dos idosos para dar aos sindicatos que cometem fraudes. E ele tira dos vulneráveis para dar para as bets que promovem o vício em apostas. Mas por que essa insistência do PT em atolar a população brasileira em dívidas? Vamos ver. Aspas para o Lula da Silva em agosto do ano passado. Se o pobre estiver consumindo, todo mundo vai viver bem nesse país. Em outras palavras, pessoal, a preocupação do Lula é que o povo consuma, não que o povo prospere. E mais, o Lula reconhece que a pobreza, a ignorância são as suas maiores aliadas nas eleições e que assim que o cidadão cresce na vida, intelectualmente, patrimonialmente, o PT corre o sério risco de perder um eleitor. Aspas para o petista em dezembro de 2023. Quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela. Ou seja, pessoal, nas palavras do próprio Lula, basta se elevar 1 milímetro para enxergar a realidade e abandonar o PT. Mas isso fica muito mais difícil se você não consegue poupar, se você não consegue investir, se você não tem acesso a ensino público de qualidade. Para aqueles que ainda não conseguiram se elevar 1 milímetro, a máquina de propaganda petista repete a exaustão narrativas mentirosas sobre o desempenho do Lula no combate à pobreza. Então, vamos aos fatos. Manchete da Folha de São Paulo. Extrema pobreza caiu ao menor nível histórico no Brasil em 2020, diz Banco Mundial. Poder 360. Após boom com Bolsonaro, Lula faz pente fino tímido no Bolsa Família. Quando a direita chegou ao governo em 2019, 14 milhões de lares eram atendidos pelo Bolsa Família. Mas, quando o PT voltou à cena do crime em 2023, esse número já tinha saltado para 21 milhões de lares. Além disso, o valor médio do benefício triplicou. Ele foi de R$ 191 em 2018 para R$ 600 em 2022. Ou seja, o governo Bolsonaro, do qual o governador Tarcísio fez parte como ministro, reduziu a extrema pobreza à sua mínima histórica, ampliou em 53% o número de lares atendidos pelo Bolsa Família e elevou em 214% o valor médio pago aos beneficiários. Sem falar que foi no governo Bolsonaro que o Bolsa Família foi consagrado aí a uma política de Estado e foi esculpido na Constituição. Então, só para fazer um resumo, nos 4 anos em que esteve no poder, a direita transferiu muito mais renda aos pobres, muito mais renda aos vulneráveis do Brasil do que a esquerda em 15 anos. Isso não é uma opinião, isso é um fato contábil. Aliás, falando em fatos, isso que a esquerda chama de renda mínima ou de renda básica é uma política pública defendida há décadas pelos liberais lá da Universidade de Chicago, que é a alma mater do ex-ministro da Economia, professor Paulo Guedes. Para esses liberais de direita, as pessoas de baixa renda, ao invés de pagar imposto, devem receber pagamentos do governo. Até porque o custo da miséria é muito mais alto do que o custo do assistencialismo. Portanto, Basília, respondendo aqui objetivamente à pergunta, programas de transferência de renda, como esse aqui que foi proposto pelo governo de São Paulo, já fazem parte das ideias da direita há muito tempo. Eles não são uma resposta a esse esforço histórico do PT de manter as pessoas pobres consumindo e se endividando. Até porque quem deve uma resposta ao povo humilde desse país é o senhor Lula da Silva, que na campanha prometeu picanha baratinha e até agora só entregou ovo caro.